graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e por todo o sempre. Deuteronômio, capítulo 13. Deuteronômio, capítulo 13. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Senhor Jesus, nós temos tomado aqui a tua palavra, Pai, aonde há um juízo tão terrível, e nós não queremos ser incluídos em tal juízo, Pai. Nós queremos a tua misericórdia para conosco. Ajuda-nos em mais este momento, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda, meus irmãos. Amém. Nós temos aqui uma sentença a qual Deus falou, isto é, assim diz o Senhor: se porventura um profeta, um pregador, aparecer dizendo, ensinando este tipo de ensinamento, um ensinamento que te desviará do ensinamento original, te desviará do Deus verdadeiro. A sentença é de morte para tal profeta, para tal pregador, para assim tirá-lo do vosso meio, tirá-lo do nosso meio. E a Escritura diz assim: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, ele pode até fazer algumas coisas e falar algumas coisas que aconteçam, E sucedeu tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses, Vamos adorar o anjo, vamos adorar o irmão Brana, Vamos adorar João. Isso pode acontecer, Isso pode acontecer. E muitas vezes você não ouve o pregador falar isso diretamente, mas as nossas atitudes falam mais alto do que as nossas palavras, disse o profeta irmão Brana. O profeta irmão Brana, ele chega a dizer que não é o boteco, o bar ali da esquina, que mandará mais almas para o inferno, mas é aquele que professa
ser cristão, é aquela que professa ser cristã, esta sim enviará mais almas para o inferno, porque ele engana como cristão, como cristã, quando na verdade deveria ser um exemplo de vida eterna, um exemplo de vida prática para se viver, mas com a sua atitude você está enviando almas para o inferno, com a sua maneira de falar, a sua maneira de se portar, muitas vezes até a sua maneira de andar. Você está enviando almas para o inferno, a maneira de olhar. Você está enviando mais almas para o inferno e dentro da igreja e dizendo ser um servo, uma serva, um filho, uma filha de Deus. Você já pensou? Que tipo de juízo receberá este ou esta que professa viver esta vida e não vive? É algo muito terrível. Profeta Irmão Branham, como todos nós sabemos, ele pregou a revelação dos 7 selos depois do encontro que ele teve com aqueles anjos ali no Monte Pôr do Sol, no dia 8 de março de 1963. Muitos estão equivocados pensando que ele encontrou com os anjos dia 28 de fevereiro de 1963. Mas nós temos acontecimentos que aconteceram durante estes dias e em que o irmão Branham estava envolvido nestes acontecimentos e que o irmão Branham só estava na montanha Pôr do Sol a partir do dia 6 de março, na parte da tarde. Então, aconteceu aquele encontro com os anjos no dia 8 de março de 1963. E quando ele encontrou com aqueles anjos, o anjo forte, Cristo, disse para ele ir para Jeffersonville e pregar a revelação dos 7 selos. E ele o fez. Então ele pregou a revelação dos 7 selos. E nós temos aí dentro da mensagem de todo o povo que diz ser da mensagem, várias formas de crer, várias formas de pensar. Mas eu pergunto, serão estes profetas, estes pregadores, sonhadores, serão eles os verdadeiros pregadores que manifestarão a verdadeira palavra, a verdadeira mensagem deste dia? Até parece uma coisa assim presunçosa, né? A gente falar, mas e vocês estão querendo dizer que é vocês então? Se não é eles, é vocês. Eu não diria que somos só nós, mas nós somos alguns deles. Aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus. Qual foi o caminho que nos ordenou o Senhor nosso Deus? O caminho que nos ordenou o Senhor nosso Deus foi Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6.
Mateus 17:11, Apocalipse capítulo 10, verso 7. É um profeta autenticado por Deus. Este é o caminho que nos deu o Senhor para caminharmos nele neste dia. Então, poderão aparecer profetas e mais pregadores, dizendo alguma coisa diferente, mas nós não vamos ficar presos nisso. Podemos até ouvi-los, mas não vamos ficar presos nisso, porque nós só podemos ouvir ao profeta, ao caminho que Deus tem estabelecido para nós neste dia, nesta era. Eu tenho aqui mais um pequeno assunto acerca dos trovões. Eu vou continuar falando sobre isso, porque há uma expectativa muito grande aí fora dos irmãos que dizem ser o grupo da terceira etapa. E eles se julgam superiores, né? Se julgam superiores. E então, quando você se julga superior, você julga alguém inferior, automaticamente. Então, tem os irmãos da primeira etapa, os irmãos que são inferiores, né, os mais inferiores, os irmãos da segunda etapa, que são um pouco inferiores, e tem os superiores, que são os da terceira etapa, né? E eles não sabem nem mesmo que o irmão Brana nunca falou isso. O irmão Brana nunca fez essa separação, grupo A, grupo B e grupo C. O irmão Brana pregou a mensagem para um grupo, e é o grupo da noiva. Este é o grupo de Deus, este é aqueles escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Então é para estes, é para você, irmão, é para você, irmã, que fora enviado os 7 trovões, os 7 selos. E não precisa o irmão, a irmã, se preocupar com estes segredos, estes mistérios, porque no tempo certo isto acontecerá. Já falamos sobre isso. Uma mulher, quando ela está grávida e vai dar à luz, naturalmente tudo aquilo acontecerá e a criança virá. Não há por que você querer arrumar a situação para que ela dê à luz. Não, isto acontecerá automaticamente, né? A não ser que tenha que fazer um parto a cesariana, né? A cesariana, mas no parto natural não tem que arrumar nada, né? Há muitos partos a cesariana sendo feitos aí na mensagem e nas igrejas, né? São partos com auxílio do médico, ao auxílio humano, mas no parto natural não é assim, com Deus não é assim. Eu vou citar coisas conhecidas dos irmãos para nós podermos abordar este assunto. O profeta irmão Brana, na mensagem O Terceiro Selo, ele disse assim, parágrafo 183, a noiva ainda não tem tido um avivamento. Vê? Ainda não tem havido nenhum avivamento ali, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva ainda. Vê? Estamos esperando isso. Serão necessários estes 7 trovões desconhecidos ali para despertá-la novamente. Vejam, sim, ele os mandará, ele o tem prometido. Agora observe. Então cabe a mim e a você continuarmos observando. E ele vai falar mais. Observe o mistério. Observe isso.
E então, os 7 trovões são desconhecidos. Então eu pergunto, como é que um pregador, será que esse pregador não tem medo de ser executado? É porque ele vai ter que ser executado se ele está ensinando algo diferente, algo diferente do que o profeta ensinou. 7 trovões são desconhecidos. E não é um homem que vai dar conhecimento destes 7 trovões para nós. Vamos continuar esperando. Ele diz, ele o tem prometido. Agora, observe, você fique atento. A noiva está atenta, a noiva está... É tanto que estamos atentos que não estamos enrolados nestes grupos A, grupo B, grupo C. Estamos envolvidos com a mensagem do profeta irmão Branham. Tem hora que eu fico pensando, mas não pode, parece que é um espírito de rebeldia. Mas não pode, a mensagem está encaixando tudo certinho. Aqui nós estamos tomando uma posição pelo que é justo, pelo que é verdadeiro, pelo que é correto. É simples, mas é correto, é verdadeiro. Então vamos deixar este profeta que está ensinando uma adoração a outros deuses, né? Esta adoração paralela. Aqui na mensagem, o primeiro selo, todos vocês conhecem, parágrafo 283, onde fala que o novo nome, o qual Jesus recebeu quando venceu a morte, o inferno, e subiu aos céus, ele recebeu um novo nome. E esta é a razão pela qual eles gritam da maneira que o fazem e não obtêm nada, né? E fazem mesmo, e gritam, e pulam, e dizem que são grupo da terceira etapa, e nós somos da terceira etapa, e nós temos a mensagem de um só homem, a mensagem de uma só pessoa, e viajam para o Brasil, para um canto e para outro, de uma ponta a outra, né, tentando fazer alguma coisa para Deus, sem ser da sua vontade, né? Então, eu pergunto, ele recebeu um novo nome. No parágrafo 284, o profeta irmão Branham disse, isto será revelado nos trovões. Vem? Isso é mensagem primeiro selo. Isto será revelado nos trovões. O quê? O novo nome. Então, cabe a nós fazer o quê? Achar um PhD, um LLD, um sujeito estudado, inteligente, que venha, quem sabe, lá do Caribe ou da Costa Rica, é um espertalhão, para vir aqui e tentar dizer para nós o que são os trovões, o que é o novo nome. E aí eu vou lá e, nas caladas da noite, né, nas quietitudes da mensagem, eu vou lá e apanho, faço um apanhado de tudo aquilo, né, e tomo aquilo como se fosse um ensinamento meu. Isso é pior do que o primeiro falso que apareceu. É o primeiro falso profeta que apareceu dizendo que sabia qual era o novo nome. Porque além de ser falso, você está plagiando, né? Está fazendo um plágio do falso. Então é um falso do falso. Não sei se existe isso, mas é o que vai dar. A soma disso aí vai dar isso. Vamos com calma aqui. Então o novo nome será revelado nos trovões. Vê, o profeta coloca um ponto de interrogação ali. Vê, observe. Lá ele tinha dito, agora observe, aqui ele diz novamente. Observe o mistério. Mistério é o 7º selo. Nós sempre sabemos, observe o 7º. O Branham sempre está falando, o 7º selo. E eles dizem que, é engraçado, eles são tão equivocados. Me desculpa, irmão, pastor. Me desculpa, ministro, de eu usar essa expressão. Mas é tão equivocado o seu ensino, que o Senhor nos ensinou tantas vezes que o 7º selo era o irmão Branham. O Senhor está contrariando a mensagem.
O sétimo selo não é o irmão Branco. O sétimo selo é Cristo. É o anjo forte. O senhor está confundindo as coisas. O senhor está olhando pelo binóculo do Dr. Soto Santiago. O senhor não está olhando a mensagem pelos binóculos do Espírito Santo. O senhor, por favor. Não estou querendo provocar ninguém. Mas ele diz aqui: isto será revelado nos trovões. E o nosso assunto hoje é contra o profeta ou sonhador de sonhos que se levantar no nosso meio, no meio de ti, e te der um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio de que houver falado, dizendo: vamos após outros deuses, vamos adorar desta forma agora, vamos adorar com um novo cântico agora, vamos, tudo agora está novo. Como está novo, rapaz? Se nós continuamos da mesma forma, tendo as mesmas paixões, entendeu? Os mesmos sentimentos que tínhamos, a santificação, entendeu? Não muda a natureza do homem e da mulher no sentido de sentir estas reações que temos no nosso corpo físico. A santificação, ela nos coloca em um regime de não praticarmos mais isso, de não dar lugar à carne, de não expor a nossa carne. É para isto que é a santificação. Andar em novidade de vida. O homem não anda mais de bermudão no meio da rua aí, como andava antes, sem camisa. Isso nós vamos deixar para os gadarenos fazer isso. E a mulher da mesma forma, andar sem roupa, ou quase sem roupa, isso é para os gadarenos. Então, vamos deixar para eles. Eles estão aí para cumprir este papel. Mas eu senão não saio disso aqui. Vamos um pouco mais. Então nós estamos contra este profeta. E ele é um profeta, ele é um pregador da mensagem. Mas ele está falando isso. Vamos após outros deuses, vamos, que vós não conheceste. Vocês não conhecem ainda esse novo cântico, vocês não conhecem ainda a mensagem dessa forma. É assim que eles começam. E com isso eles vão te desviando do caminho. Daqui a pouco você está a 1 quilômetro da mensagem. Daqui a pouco a 2 quilômetros, e daqui a pouco você não acha mais a mensagem. Eu tive hoje falando com um irmão lá da África e me deu dó, me deu compaixão dele. E assim, meu Deus do céu, esse distante, só Deus para trazer de volta. Ele está longe demais, está longe da mensagem, longe da palavra. Afastou-se de uma forma abrupta, a ponto de chegar a batizar as pessoas no nome do irmão Branco. É coisa terrível. Deus tenha misericórdia, só Deus mesmo. Então, o seu nome o seu novo nome está nos trovões. Isto será revelado nos trovões. Veja, observe o mistério. Ele está vindo, cavalgando. Tem que haver algo para mudar esta igreja. Você sabe disso. Tem que haver algo. Observe. Ninguém conhecia a não ser ele mesmo. Agora, observe. Ninguém conhecia a não ser ele mesmo. Parágrafo 284 e 283, o primeiro selo. Aqui na mensagem, é o sétimo selo, parágrafo 330, o profeta deixou algo mais aqui para nós. Eu vi hoje isso aqui, mas eu vi diferente, vi melhor. O reino de Deus está se aproximando. Agora, o que é que nós estamos buscando? Não é o reino de Deus? Sua justiça? Nós estamos buscando o novo nascimento. Eu estou buscando o novo nascimento, você está buscando o novo nascimento, nós queremos o novo nascimento. Sem o novo nascimento, nós não podemos nem ver o reino. Nem ver o reino.
Agora o profeta diz: o reino de Deus está se aproximando e está se tornando mais do negativo para o positivo, como tem sido. Agora, isto não deveria chocar o povo. Justificação é quando você vai lá e recebe o seu batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados. O próximo passo é santificação. É você se limpar, limpar de tudo, limpar daquelas revistas imorais, daqueles filmes imorais que tinha no seu lar. É você limpar a sua casa, é você expor o sinal. O profeta Irmão Branda pregou a mensagem intitulada O Sinal. E nós temos que aplicar esta mensagem em nossa casa, em nossas vidas, para que isto possa ter efeito na nossa família, nos nossos vizinhos, naqueles colegas de trabalho. Nós precisamos aplicar este sinal. Ele diz aqui: justificação, santificação, mas ainda precisamos do batismo do Espírito Santo. Precisamos do batismo do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo vem, depois desta casa limpa, adornada, né, e você lendo a mensagem, ouvindo as fitas, o Espírito Santo vem fazer morada nesta casa. Ou então, é um grande perigo, poderão vir 7 espíritos piores do que aquele que estava te ungindo antes de você ser justificado. Então, é importante nós sabermos disso, porque nós não queremos abrir a porta para estes espíritos errados. Nós queremos ter a porta aberta para o batismo do Espírito Santo. E aí nós lemos em Efésios capítulo 4, verso 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados até o dia da redenção. Qual é o dia da redenção? É o dia do nosso corpo ser transformado. Nosso corpo só vai ser redimido naquele dia. Até lá nós vamos ter dificuldades no caminho, vamos ter obstáculos no caminho. Não quer dizer que você hoje tem a santificação, tem o batismo do Espírito Santo, que você não comete falhas, você não comete erros. Não é um sistema farisaico. Você vai cometer falhas, cometer erros, só que você vai consertá-los imediatamente. Você não vai entristecer o Espírito Santo. Você não vai, o Espírito Santo só fica triste quando você não conserta. E então aqui vem, depois disso, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Então aqui estamos simplesmente nos aproximando de Deus o tempo todo. Vocês podem ver ministros, metodistas, como a sua mensagem de santificação estava acima daquilo que Lutero pregou. Isso aqui é importante, eu leio isso aqui, eu gostei disso aqui, é importante os irmãos observar, as irmãs observarem, para você ver como que o diabo trabalha, o adversário. Vamos usar, vamos pegar mais leve, né? Diabo é uma palavra para ser pesada, mas diabo quer dizer adversário. Então aqui nós vamos ver que veio a mensagem de Lutero. Vamos ler da forma como a Brana disse. Ministros metodistas vieram com a sua mensagem de santificação. Estava acima daquilo que Lutero pregou. Estava acima, era uma mensagem melhor. Claro que era. Vocês, pentecostais, não podem ver, vocês, que a sua mensagem do batismo está além daquilo que os metodistas pregaram? Então, cada um foi galgando um degrau melhor. É a pirâmide, né? Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Então, foi subindo aquela escala da pirâmide. Quer ver só, para ver como que o adversário está trabalhando hoje?
Então ele chegou aqui nos pentecostais. Vocês podem ver, pentecostais, como que a vossa mensagem tem sido melhor para o povo, né, do que a mensagem metodista. Vamos ver onde é que ele disse. Tivemos muitas coisas. E vocês sabem vocês pentecostais não podem vocês ver que a sua mensagem do batismo está além daquilo que os metodistas pregaram? Vocês sabem o que eu quero dizer, que uma mensagem veio após a outra, trazendo mais luz, trazendo mais vida para as pessoas. Ele diz, vocês sabem o que eu quero dizer. Tivemos muitas coisas que seguiram, e isto é certo. E se há alguém que despreza o erro e pessoas que dizem coisas que são de fato mentira e não a verdade, eu odeio isto. Eu odeio isto. E isto é o que fala o profeta, o sonhador, de Deuteronômio capítulo 13. Eu odeio isto. Pessoa que fala o que não é, fala mentira, né? Tivemos muitas coisas que seguiram, né? E nós sabemos que depois da mensagem pentecostal veio a mensagem do profeta irmão Branham, a mensagem do sétimo anjo, a mensagem de Malaquias 4. Então, qualquer coisa que eu tentar colocar acima disso, mais uma mensagem, aí o irmão Branham só diz assim, eu odeio isto. E se há alguém que despreza o erro e pessoas, porque teve lá nos dias do irmão Branham também gente que apareceu colocando mais uma mensagem além do irmão Branham. Teve também lá nos dias do irmão Branham. Então a gente já sabia que ia aparecer isso aqui também. Então, irmãos, irmãs, vocês que ouvirão através da gravação, então o Branham não está advertindo. Tivemos muitas coisas depois dos pentecostais, né? Depois dos metodistas vieram os pentecostais, depois dos pentecostais veio a mensagem do irmão Branham. Ele diz, tivemos muitas coisas que seguiram. E isto é certo. E se há alguém que despreza o erro e pessoas que dizem coisas que são de fato mentira, de fato é comprovado que é mentira, que são de fato mentira e não a verdade, eu odeio isto. Mas eu realmente amo a verdade sólida, não importa o quanto ela interrompa por este lado ou por aquele lado. Se é verdade, Deus finalmente mostrará que é verdade. Se é verdade, Deus finalmente mostrará que é verdade. E se Ele não o fizer, em breve, num destes dias, então a minha visão não estava correta. A visão que ele teve de encontrar os anjos lá no Monte Pôr do Sol, tudo aquilo, então não estava correta. Agora, você vê onde estou me colocando? Em outras palavras, então se isso aí que vocês estão dizendo, que vocês sabem o que são os trovões, o que os trovões falaram e que o novo nome está revelado, se vocês estão dizendo que isto é isto, então vocês estão dizendo que o irmão Branham é mentiroso. Estão dizendo que o irmão Branham é mentiroso. E o irmão Branham diz, vocês sabem, agora você vê onde estou me colocando? Quando isto será, irmão Branham? Eu não posso lhe dizer, eu não sei. Mas, num destes dias, se nunca nos encontrarmos novamente nesta terra, nos encontraremos no além, no trono de julgamento de Cristo. E você descobrirá que aquilo, naquele quarto, a revelação vinda de Deus, exatamente como todo o restante delas, que elas é um dos mistérios daquele selo. A razão pela qual ele não foi revelado, qual é o selo? O sétimo selo.
Ele sempre questionou o sétimo selo, ele falava que ele não falou daquele do anjo não falou, não disse nada. Aí o pregador de Deuteronômio 13 vem e diz, é porque era ele mesmo, é o irmão Branham. Não fala isso não, irmão. O sétimo selo é Cristo. Então ele diz, quando será isto, irmão Branham? Ele disse, se nunca nos encontrarmos novamente nesta terra, nos encontraremos no além, no trono de julgamento, e você descobrirá que aquilo, naquele quarto, aquela revelação vinda de Deus, os irmãos sabem, todo dia vinha um anjo e a coluna de fogo vinha ali para dar ao irmão Branham o que seria aquele selo que ele pregaria naquele dia. E falava para ele, ele ia fazendo as anotações. Então isso aqui é muito sério. Quando você lê os 7 selos, você tem que ler os 7 selos lembrando disso, com isto em mente, de que isto foi dado ao irmão Branham através da coluna de fogo, e a coluna de fogo é Cristo. Aquela revelação ali naquele quarto, vinda de Deus, exatamente como todo o restante delas, que elas, reticências, um dos mistérios daquele selo, o sétimo selo, a razão pela qual ele não foi revelado, foram 7 trovões que proferiram suas vozes. Mas estava no idioma desconhecido. Não era português. Não era inglês. Irmão Branham conhecia muito bem o inglês, você sabe disso. Irmão Branham conhecia o português. Ele não falava português, mas ele conhecia o português. Conhecia o espanhol bem, conhecia vários dialetos africanos e vários idiomas do mundo. Mas aquele idioma não era do mundo. Aquele idioma era um idioma celestial. Por isso ninguém pôde decifrar. Então não venha dizer, porque existe um provérbio aí de gente fracassada dizendo que Deus é brasileiro. Aí você vem dizer para mim que o idioma é o português? Por favor, não fala isso, irmão. Vamos deixar a mensagem falar, deixar o irmão Branham falar. Então, a razão pela qual aquele selo ficou um mistério foi por causa dos 7 trovões que proferiram suas vozes. E ali está, perfeitamente, porque ninguém sabe nada a respeito disto. Ninguém. Eu pergunto, o seu nome é ninguém? O seu nome não é ninguém. Ou o seu nome é alguém? O seu nome, você deve ter um nome, mas não é o novo nome, porque não foi dado a ninguém, não foi dado a conhecer. E ali está, perfeitamente, porque ninguém sabe nada a respeito disto. Não estava nem mesmo escrito. Então também ninguém podia ler. Isso é parágrafo, onde nós lemos aqui, é parágrafo 330 ao 336, mensagem o 7º selo. Mas ainda aqui na mensagem, o 3º selo, parágrafo 47, 3º selo, 47, o profeta deixa mais um pouquinho para nós aqui. E então seguiu e disse, no dia antes destes 7 trovões, todos os mistérios aqui são revelados. Então, primeiro o 7º anjo vem, revela todos os mistérios. Cristo vem, como ele fez lá no Monte Pôr do Sol, dá a revelação destes mistérios ao profeta irmão Branham, foi o que aconteceu em 63. E depois de tudo isto, é que
vêm os 7 trovões. Nós vamos caminhar um pouquinho mais aqui para nós ver quando é que acontece esses 7 trovões. Então, o irmão, me desculpa, irmão, o senhor presumiu, né? O senhor avançou sem autoridade. E a autoridade máxima aqui é o irmão Brana. Aí ele diz assim, mensagem, o 7º selo, parágrafo 248. Ele disse assim, então ali nós vemos que os trovões vão primeiro, vem o anjo com os mistérios revelados, o 7º anjo de Apocalipse 10, verso 7, nos dias da voz do 7º anjo, acontece, e depois é que vem os trovões. Então em Apocalipse capítulo 10, nós temos 2 acontecimentos. Em Apocalipse capítulo 10, nós temos 2 acontecimentos. Se houver tempo, uma outra palestra, nós vamos falar sobre isso. Quem come o livrinho não é João. Quem come o livrinho é o irmão Brana. Nós estávamos tão longe da mensagem que nós não percebia. Entendeu? Ali está falando João como tipo. João representa cada verdadeiro crente, desde a primeira era até a última era. João representava até o irmão Brana. O irmão Brana é da noiva, né? Então, o irmão Brana foi representado por João, Paulo foi representado por João, toda a noiva, desde Éfeso até aqui, todos representados por João. Então, quem vai ao anjo? Quem é esse anjo? Eles interpretaram dizendo que aquele anjo que João foi é o irmão Brana. E a coisa vai ficando para uma terceira pessoa. Entendeu? Deus não trabalha assim. Aquele anjo forte, meu irmão, minha irmã, aquele anjo que estava com o livro, descendo com o livro aberto na mão, veja lá, é Cristo. Vamos para a mensagem parada na brecha? Aliás, mensagem à brecha, o intervalo, se você tem ela aí. Então aquele anjo descendo, aquele anjo forte, descendo com o livro aberto na mão, é Cristo. Quem vai a Cristo, quem é levado a Cristo, é o irmão Brana. Você não estava lá no Monte Pôr do Sol para ser tomado por aqueles anjos e levado para dentro da constelação. Então foi o William Brana quem foi tomado por aqueles anjos e levado. Então o William Brana comeu o livrinho e profetizou aquilo para nós outra vez. Profetizou aquilo para nós outra vez. Agora nós, a noiva, estamos vivendo daquilo que o irmão Brana nos deu. De mais nenhum homem, mesmo um anjo, se ele vier do céu dizendo, eu sou João que desci do céu e estou agora aqui no Brasil, né? E seja anátema, é maldito, seja amaldiçoado esse anjo, né? E você trouxer um evangelho fora do evangelho que o irmão Brana trouxe, você é maldito, é amaldiçoado. Você é o profeta de Deuteronômio capítulo 13. Você está ensinando um caminho diferente para o povo. E com o slogan, né, o nome de mensagem do irmão Brana. Ainda usando a mensagem do irmão Brana. Mas tem que ser, para poder enganar tem que usar a mensagem do irmão Brana. Se não usar a mensagem do irmão Brana, não consegue enganar, porque esses camaradas são fracos demais. Ele disse assim, e agora, tão certo quanto estou de pé na plataforma nesta noite, eu tive a revelação que revelou, está de um modo tríplice, de tal modo falarei com vocês, através da ajuda de Deus, para desdobrar isto. E então revisemos isto primeiramente. Aqui está a revelação para iniciar o que quero lhes dizer. O que é isto? O que é que acontece? Aqueles 7 trovões que ele ouviu ecoar e foi proibido escrever. É ali onde está localizado o mistério, atrás daqueles 7 trovões consecutivos, ribombando. Então, é ali, nos trovões, que está escondido todo o mistério. Entendeu? E
precisa ninguém ficar curioso e caprichoso e querendo, não, mas nós vamos desvendar os mistérios. Você está querendo ser mais do que o irmão Brana. Você está querendo ser mais do que o irmão Brana, porque o irmão Brana ficou quieto, disse assim, vamos viver vida justa, vida honesta, vidas cristãs, e aguardar o que será nos dado mais. Então ele disse assim, aqueles 7 trovões que ele ouviu ecoar, e foi proibido escrever. É ali onde está localizado o mistério, atrás daqueles 7 trovões consecutivos ribombando. Agora, por quê? Vamos provar isso. Por quê? Este é o segredo a respeito do qual ninguém sabe. Este é o segredo a respeito do qual ninguém sabe. João foi proibido de escrever sobre ele, até mesmo de escrever um símbolo sobre ele. Por quê? É por isto que não houve nenhuma atividade no céu. Foi silêncio. Silêncio. Isso poderia deixar escapar o segredo. Se houvesse qualquer movimento, um anjo, qualquer coisa se movendo ali naquela hora, ele poderia descer e dizer, eu tenho agora o segredo. E isso poderia deixar escapar o segredo. Então, não houve movimento nenhum, foi tudo silêncio no céu. Vê você isto agora? Se é tão grande, isto deve ser incluído, porque isto tem que acontecer. Mas quando os 7 trovões, reticência, mas quando os 7 trovões, aí ele vem de novo. Agora observe. Quando os 7 anjos vieram para soar suas trombetas, houve um trovão. Quando Israel foi reunido, houve uma trombeta. Quando não houver mais tempo, estamos vendo agora, nós estamos indo para outro lado de Apocalipse capítulo 10. Estamos indo para outro lado agora. Então, agora, quando os 7 anjos vieram para soar suas trombetas, houve um trovão. Quando Israel foi reunido, houve uma trombeta. Quando não houver mais tempo, quando é que o tempo acaba? O tempo só acaba quando os trovões soarem as suas vozes. Aí o irmão disse que foi em 63 que o tempo acabou. Então só vai soar, terminar o tempo quando os 7 trovões soarem. Não confunda o acontecimento no céu com o acontecimento na terra, quando acontecer literalmente. Então ele diz assim, então agora nós vamos aproximando a coisa mais. Pode ver que agora ele vai começar a tratar um pouquinho com Israel, porque quando é automático, quando termina com os gentios, já inicia imediatamente com Israel. O irmão Brana chega a dizer que se nós estivermos bem apercebidos, nós veremos rapidamente as 2 testemunhas entrando em ação. Apocalipse 11, indo para Israel. Nós veremos rapidamente, porque nós estamos saindo, creio que dentro daqueles 30, 40 dias, e eles estão entrando em Israel, o seu ministério. Então vamos um pouquinho aqui, eu já estou concluindo. E ele diz, se é tão grande, isto deve ser incluído, porque isto tem que acontecer. Mas quando os 7 trovões, reticência, isto é, mas isso tem que acontecer. Mas quando, irmão Brando? Quando os 7 trovões acontecer. Agora observe, quando os 7 anjos vieram para soar suas trombetas, houve um trovão. E quando Israel foi reunido, houve uma trombeta. É importante, não tem como não comentar, mas é importante sempre mexer nesse assunto. Os irmãos sabem que quando há uma trombeta sendo tocada, há uma guerra. A trombeta aponta para a guerra. Não é isso? Quando há uma trombeta de Deus sendo tocada, há uma guerra. Sempre há uma guerra. Quando
há um movimento, qualquer um movimento, por menor que seja, num selo, há um distúrbio religioso. Eu pergunto, será isto que está acontecendo agora? Pequeno mover no 7º selo está causando este distúrbio religioso neste momento. E será que nós somos os causadores desse distúrbio religioso? Eu falo nós, não é eu falo esses que viram a coisa e outros que verão, há outros que ainda vão ver, irão ver, né? Esse distúrbio religioso. Está acontecendo um distúrbio religioso no Brasil. Um distúrbio é quando aquilo sai da normalidade, né? Passa a ter um acontecimento anormal, né? Passa a ter um profeta, um sonhador, dizendo ao povo, agora é com um novo cântico, agora a adoração é ao anjo, agora, ele não diz assim, né? Mas faz, né? Faz assim. Então os irmãos sabem. Não podemos entrar muito nesses assuntos. Então ele diz aqui, quando Israel foi reunido, houve uma trombeta. Quando não houver mais tempo, quando o tempo terminar, quando nós subirmos ao encontro do Senhor nos ares, a última trombeta, um trovão. Mas aqui estão 7 trovões ordenados, bem em sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquele número perfeito. 7 trovões em sequência, proferidos, não fazendo apenas simplesmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, em ordem. Então os céus não puderam escrever isto. Os céus não podem saber sobre isto. Então, o céu não sabe. Então, os céus não puderam escrever isto. Os céus não podem saber sobre isto. Nada mais, porque não há nada para continuar. O tempo acabou, irmão. Depois dos trovões, o tempo acabou. Só é importante para a noiva. Depois dos trovões, só é importante para a noiva, porque aí a noiva é tomada em casamento, encontra com o seu Senhor num corpo glorioso como o seu próprio corpo, recebe o seu novo nome e vai para a lua de mel. Não tem mais uma nova mensagem. Terminou, acabou. A mensagem da pedra angular é para nós, para a noiva. Não é? João não é a pedra angular. É a noiva, João faz parte da noiva. João representa a noiva, mas João também é um membro da noiva. Mombrana é um membro da noiva. Então, vamos um pouquinho mais, vamos terminar aqui. Os céus não puderam escrever isto. Os céus não podem saber sobre isso. Nada mais, porque não há nada para continuar. Foi um tempo de descanso. Tudo descansou. Foi tão grande que até foi mantido em segredo pelos anjos. Agora, por quê? Se Satanás tivesse conseguido apanhar isto, ele poderia ter feito um grande estrago. Sem ele pegar isso, ele já fez o que fez, já desviou a mensagem totalmente para outro sentido, a adoração totalmente para outro sentido. E os cultos que nós fazemos é uma adoração. A mensagem que é lida, o que é falado, é uma adoração. Se eu falo algo errado, é uma adoração errada. A nossa vida tem que ser uma adoração. Tem que ser. Então ele diz, foi tão grande que até foi mantido em segredo pelos anjos. Agora, por quê? Por quê? Se Satanás tivesse conseguido apanhar isto, ele poderia ter feito um grande estrago. Mas ele fez só um pequeno, né? Esse pequeno já causou bastante problema.
há uma coisa que ele não sabe. Quem? Satanás. Agora, ele pode interpretar. Aí. E aí? Há uma coisa que ele não sabe. O que é que ele não sabe? Ele não sabe o que é os trovões. Os trovões. O que são os trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Então, isso aí eu também sei, que está escrito lá. Mas que revelações são essas? O que é que os trovões falaram? O que é que vai acontecer? Eu não quero nem saber o que vai acontecer. Eu só sei que eu quero estar com uma vida consagrada, uma vida nova, uma natureza nova para me entregar a Ele. É isso que eu quero. E o restante do que vai acontecer é com Ele, é com o Senhor Jesus. Nós não estamos preocupados com mais nada. Estamos preocupados com o nosso novo nascimento. Aí eles vão criticar nós lá agora, né? Ah, mas vocês não tinham nem o novo nascimento, por isso é que saíram do nosso meio. É claro, vocês não pregam o novo nascimento? Estão tudo no homem velho ainda? Estão tudo no homem velho e no velho homem. E aí ele diz assim, irmão Brana, agora é o irmão Brana. Então, há uma coisa, o diabo teria feito um grande estrago se ele pudesse ter pego pelo menos uma coisinha. Há uma coisa que ele não sabe. Agora, ele pode interpretar qualquer coisa que ele desejar. Ele pode dizer que esses trovões já aconteceram. Ele pode dizer que ele já sabe o novo nome. Ele pode interpretar qualquer coisa. Ele pode entrar num homem que tem um PhD, um LLD, um homem estudado, um homem instruído, e levar esta doutrina à frente. Isso é próprio para um teólogo querer esmiuçar a mensagem, fazer uma exegese, é um estudo minucioso, detalhado da mensagem. A mensagem não é para ser estudada, a mensagem é para ser crida, para ser recebida, como o irmão Brano entregou, na simplicidade. Quando eu falo da simplicidade da mensagem, é isso, é como ela é, a mensagem como ela é. Então, o que tem acontecido é isso. E aí, eles vão aos extremos, a ponto de batizar as pessoas no nome do irmão Brana, porque dizem que esse é o novo nome que nós vamos ter lá no céu. Então, o irmão Brana foi lá, e quem estava lá era a irmã Hope, era a Cher. Ele estava chamando elas pelo nome dela. E os irmãos chamaram ele pelo irmão Brana, nosso precioso irmão Brana. Não foi? E ele ainda... São todos estes Branas? Não. Mensagem do Rei Rejeitado, 5º selo também. Não. Esse é o povo que se converteu com a tua mensagem. 143, o Rei Rejeitado. 5º selo também. Esse é o povo que se converteu com a sua mensagem. Ah, mas eles não são bramita? Não. Você sabe onde é que foi falado esse termo bramita a primeira vez? Esse termo bramita, a primeira vez, foi falado por um grupo do Dr. William Souto Santiago, PhD, grande conferencista internacional da Costa Rica. Eles têm até hoje lá o grupo Bramitas. Bramitas. Então, isso foi trazido dali. O novo nome, dizendo que é o novo nome, é irmão Brana, também foi trazido dali. Eu tenho aqui todos os apanhados, quando eles estavam numa reunião interna, discutindo sobre isso, em 1974. Eles estavam discutindo sobre isso numa reunião lá na Costa Rica. Entendeu? Então eu tenho todos os apanhados ali e áudios deles, eles falando. Gravado. Então, isso foi falado a primeira vez lá. Foi logo depois do irmão Brana partir. E a primeira pessoa batizada no nome do irmão Brana, que nós temos conhecimento, foi o Dr. William Souto Santiago.
Então, qualquer coisa hoje que você venha falar que não esteja de acordo com a mensagem, nós vamos saber que você copiou destes, plagiou destes homens. Plagiou, isso é complicado, né? É difícil a gente falar essas coisas, mas eu posso falar porque eu posso sustentar isso que eu estou falando. E ele disse assim: então Satanás pode interpretar qualquer coisa que ele desejar e personificar qualquer tipo de dom. Eu espero que vocês estejam aprendendo, mas ele não pode saber disto. Ele não pode saber o que são os trovões. Ele não pode saber o que os trovões falaram. Oh, meu Deus, é bom demais em ter profeta e crer nele. Não está nem mesmo escrito na palavra. É um segredo total. Total é pleno. Não existe. Não está nem mesmo escrito na palavra. É um segredo total. Os anjos, tudo mais, se calou. Se eles tivessem feito um só movimento, poderia ter escapado algo. Então eles simplesmente se calaram, pararam de tocar, tudo parou. Tudo parou. Sétimo selo é silêncio. Sétimo selo, quem fala é só Cristo. Sétimo selo, ele age. Sétimo selo, esse restante do sétimo selo que ainda resta, ele nos levará àquela transformação. Eu tinha isso anotado aqui. É parágrafos 75 e 258 da mensagem, o primeiro selo. Não está aqui agora, mas você sabe qual é o parágrafo. É onde ele fala: com a fé que temos agora, temos apenas fé suficiente para a cura divina, para sermos curados. Necessitamos daqueles 7 trovões que nos darão, quando eles acontecerem, nos darão fé e graça para sermos arrebatados. Darão. E no parágrafo 258 ele diz: aqueles 7 trovões misteriosos, eles nos darão a fé de translação. A fé de translação, isto é ser transformado e levado, transladado, levado, né? Então, nós temos aqui o desenrolar de um acontecimento que caracteriza um falso profeta, um falso pregador, ou sonhador de sonho, que tenha se levantado ou ainda vai se levantar no nosso meio, e vier aqui e der um sinal, falando que sabem que é o novo nome, que são os trovões, e suceder tal sinal ou prodígio de que te houver falado, né? Ele faz sinais, fala, né? E diz que as coisas acontecem, né? Ele tem sinais, né? Porque senão não engana, né? Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonho, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova. O Senhor vosso Deus vos prova, para ver se nós engolem mesmo aquilo. Deus deixa só para ver. Mas aí é que entra. Aquele que é eleito de Deus antes da fundação do mundo, ele não se engana, ele não engole estas coisas. Mas aí em Curitiba é só vocês? Por enquanto é só nós. Você quer vir fazer parte também? Você quer juntar conosco? Nós estamos aqui esperando. Então nós vimos o pregador, o sonhador, o que professa a falsa profecia, nós já vimos e já escapamos. Agora é contigo, meu irmão. Deus te ajude nesta hora, uma hora difícil, uma hora que a verdade é declarada, mas também é uma hora de muito engano. Engano dentro da própria mensagem e com a própria mensagem do profeta Irmão Brando. Deus te ajude, em nome do Senhor Jesus Cristo.